Fala galera, beleza? Tô aqui na frente da escola. Agora vou fazer a prova da GCM. Hoje é dia 26 de abril de 2026. Como eu disse para vocês, não estudei as matérias específicas para esse concurso, mas eu já venho estudando, que seria português, matemática, informática e a redação. Então eu quero colocar isso em prova hoje, ver como que eu estou e também ver como que eu estou de acordo com o meu conhecimento em matérias que eu estudava há cerca de 3 anos e meio atrás. E acompanha comigo todos os meus resultados, que logo mais estarei fazendo outro vídeo quando o gabarito sair. E ainda hoje trarei para vocês a informação de tudo que eu achei da prova, sobre a redação. E você que fez a prova também, comenta aqui embaixo o que você achou dela. Vamos comigo! E aí pessoal, cheguei em casa agora, vou falar para vocês tudo o que eu achei dessa prova do dia de hoje, prova da GCM de São Paulo, dia 26 de abril de 2026. Logo mais estará saindo um novo vídeo falando dos meus acertos. Só para dar uma contextualizada, como eu já disse no começo do vídeo, eu repito agora que está mais tranquilo. Essa é uma prova que não é minha prova-alvo, então eu não estudei voltado a essa prova. Eu estudei algumas matérias, como eu já citei, português, matemática, informática e principalmente a redação. Então as demais matérias que até mesmo valem mais pontos, eu não estudei para essa prova. Mas é claro que eu também não vim zerado para essa prova, sendo que alguns anos atrás eu estudava esse tipo de matéria. Não todas que veio cobrando esse edital, mas a maioria, cerca de 80%, 90%. Então uma coisa ou outra eu ainda lembro, mas se for levar ao pé da letra, já faz mais de 3 anos que eu não estudo essas matérias. Então vamos lá, vou dar spoiler não, vamos lá. A redação achei um tema muito interessante, algo que é bastante discutido hoje em dia, que seria o monitoramento nas escolas. Queriam saber se isso era algo benéfico ou algo maléfico para a educação. Lembrando que a redação ela é algo que você pode colocar o seu ponto de vista, não tem certo, não tem errado. Claro que eles vão avaliar a forma que você escreve, avaliar a forma que você usa concordância, coesão, coerência e aí vai, beleza? Mas se você for a favor ou contra, não tem problema, a sua opinião ela não vai ser levada em conta pelo avaliador, mas sim a forma que você está descrevendo a respeito daquele tema e as suas ideias através disso, tá bom? A minha opinião sobre esse tema foi que eu fui a favor do monitoramento. Eu defendi duas pautas. A primeira é que ela ajudava na segurança tanto interna, tanto externa, então pessoas que vinham mal intencionadas de fora, fazia com que inibisse a atitude dessas pessoas e também fizesse com que também pudesse inibir de certa forma as pessoas de dentro da escola de fazer algo que seja deteriorar algum patrimônio, agir com desrespeito ou coisas relacionadas a essas atitudes ruins para o âmbito da escola. Então essa foi meu primeiro argumento. Segundo argumento que eu utilizei, eu usei esse argumento informando que pessoas qualificadas no ensino, funcionários, elas são altamente capazes de poder avaliar em tempo real essas crianças, esses alunos que estão estudando e através disso poder agir de forma direta a eles, de forma com que eles possam ser atingidos naquilo que eles realmente precisam. E também, nessa segunda temática, eu também abrangi que aqueles alunos que estiverem com um desempenho não tão satisfatório, não digo em nota, mas de esforço, pessoas que vão para a escola apenas por diversão e não levam o ensino a sério, através desse monitoramento poderia ser descoberta essas atitudes, poderia até ser feito melhor uma análise para poder trabalhar na vida daquele aluno para que ele possa melhorar e dessa forma conseguir atingir um padrão mínimo de conhecimento no geral. Então, só para resumir, redação achei um tema muito interessante, bem simples. Fala para mim também o que você achou dessa redação. Próximo tema, português. Eita, VUNESP! Ela começou sendo bem fácil. Já começou com aquilo que ela mais usa, que são as charges, que seria aqueles quadrinhos. VUNESP ama isso. Já veio falando de um sargento, um soldado e um cozinheiro que estava em cima do teto. Mas sim, 15 palavras, 10 palavras e acabou ali. Então, quando tem figurinhas, algumas coisas, ajuda a gente bastante a ganhar tempo para as demais questões. Então, quanto mais charge tiver, melhor ainda. Aquelas perguntas que eles fizeram sobre nós trocarmos alguns termos em algumas frases e não mudar o sentido dela, pelo que eu me lembre agora, pelo menos umas duas questões tinha sobre isso. E é um assunto assim que dá para você ir ali eliminando alternativas, mas eu acredito que ficou muito parecida uma com a outra, então pode ter dado confundida em muita gente, porque, você elimina um aqui, aí você vai vendo a de baixo, não, pera aí, essa aqui também faz sentido,
Entende? Dá pra você misturar uma coisa com a outra. E pelo menos duas questões que eu lembro agora falava sobre isso. Outro assunto que eu anotei, eita! Gramática. Gramática foi legalzinha. Gramática eu gosto. Gramática da VUNESP geralmente é direto ao ponto. As partes que eu anotei que eu me recordo agora da gramática, concordância, cobrou bastante concordância. E falando da concordância, já me vem na cabeça aquela questão que a alternativa A falava de bastantes. De primeira leitura, já considerei certa. Primeira leitura. Quando eu fui lendo, chegou lá pro final, eu li uma e falei, não tem erro essa aqui. Mas eu pensei, bastantes está certo, quantidade, tudo. Aí eu li a frase novamente, só que aquele bastantes não estava significando quantidade, estava como um advérbio de intensidade. Você consegue entender mais ou menos? Por exemplo, bastantes pessoas estavam aqui, ou seja, muitas pessoas estavam aqui. Agora se eu for dizer, está bastante calor aqui, está sendo advérbio. Bastante calor, advérbio de intensidade. Agora o outro já está falando de quantidade. Deu para ficar claro? Então essa foi uma questão que quando eu olhei assim, vi que esse bastantes veio ali para confundir, cara, que top, que da hora de verdade, da hora. Porque é uma exceção, esse bastante é uma exceção e poucos sabem, porém aqueles que sabem podem errar essa questão porque achou que era o certo ali e pensou, pô, só eu acertei. Mas aí comenta também, se você quiser, o que você achou dessa questão, se você tem uma opinião diferente da minha, estamos aqui para ouvir, vamos que vamos, ninguém é melhor que ninguém. Eu achei que foi tranquilo, mas para médio. Não posso dizer que foi totalmente fácil, senão não teria ficado pensando em várias coisas na hora de resolver. Então, classifico ela entre fácil e médio. Difícil, passa longe. Claro, pessoal, esse negócio que eu tô falando é com base na minha experiência, o que eu achei da prova, tá bom? Claro que para uma pessoa que estudou um pouco menos ou não tem uma base ainda de concurso, uma base de fazer prova, pode ter achado mais difícil, até mesmo impossível, até mesmo se você não tem afinidade com a matéria. Tá, é normal. Não é que, pô, eu achei muito impossível essa prova, em português eu fui ruim, como eu sou burro. Não tem isso. A coisa que eu falo aqui no canal é pra você não ficar se comparando com os outros. Posso estar dizendo que eu tive dificuldade, pode ter outra pessoa que achou muito fácil essa prova. Então vamos lá. Cada um no seu ritmo e uma hora todo mundo vai passar, seja agora, seja em outra, beleza? Então sem mais delongas, matemática. Matemática eu achei... Nossa, do começo achei ela bem complicada, de verdade, de verdade. Eu gosto de matemática, achei ela complicada, só que o problema meu foi o quê? Eu saí de português, minha estratégia é deixar matemática pro final, acabou tudo, redação, tudo, matemática. Só que eu, com a minha mania, eu quero ver se tá fácil. Daí eu vou passando as páginas assim, bati o olho na questão, falei, é fácil. Aí vai eu, fiz, opa, já deu um ânimo já. Por que eu não faço outros? Quando eu já tava na quarta questão de matemática, batendo cabeça. Não saía do lugar. Aí eu falei, não, tô perdendo muito tempo aqui. Deixa quieto. Matemática deixei pra lá. Olhei assim em cima das outras, falei, não, é muito difícil. Aí entramos em realidades municipais. E essa matéria foi uma matéria que eu confesso pra vocês que eu não estudei nada, nada e nada. Então pra mim foi algo que parecia que eu tava no mundo da lua. Parecia que eu tava no mundo da lua. Falava de uma coisa, eu nem sabia que isso existia. Basicamente, alguns temas, claro que... como são realidades que a gente vê no dia a dia, nós vemos bastante no jornal, em alguma coisa relacionada a algum artigo de internet, claro, mas não estudando isso, fica um pouco mais complicado. Por exemplo, todos nós sabemos que o feminicídio em São Paulo é muito grande, o índice é grande, só que a prova veio perguntando quanto que aumentou esse índice de um ano para outro e quanto aumentou, se aumentou ou se diminuiu. São dados específicos, eu não estudei. Então, claramente, não tem como eu ter acertado isso. Se eu acertei, foi no chute. Coloquei uma lá que falava que aumentou 49 ou aumentou 60. Agora tá na dúvida. Foi uma questão que, como eu não estudei, eu nem me apeguei tanto. Então, pra mim, assim, eu pensei, se eu acertar, acertei. Se não acertei, tá bom também. Então, acredito que quem estudou foi bem nessa parte aí, porque são assuntos bem recorrentes. Os professores de cursinho, os professores do YouTube... estão falando bastante dessas coisas que mais estão acontecendo, eles estão indo atrás dessas informações, então acredito que quem estudou foi bem nessa parte de realidades municipais. Uma questão que eu achei muito interessante
foi a que falava sobre o trabalho, que as pessoas iam e voltavam para suas casas e através disso está apertando qual é esse tipo de movimento que as pessoas faziam. Por eliminação a gente já eliminaria umas 3, que são movimentos que provavelmente nem existam. Mas esse assunto eu estudo bastante, que é da minha prova, então esse assunto quando eu comecei a ler eu já, movimento pendular, não tem outro. Aí eu terminei de ler só para ter certeza. E as alternativas, um monte de coisa absurda. A letra A, se eu não me engano, na minha prova, não sei se teve vários tipos, era um movimento pendular, que a pessoa ela vai do trabalho para casa e de casa para o trabalho fica nesse movimento, seja tanto para trabalhar, seja para estudar. Esse é o chamado movimento pendular. Assuntos específicos, eu senti que a VUNESP ela foi muito interpretativa. Colocou textos e ao contrário de antes, que você lia o verbo e já ligava a sua resposta, exigir. Opa, exigir. Qual crime é esse? Concussão. Opa, subtrair, furto, roubo, mediante violência e grave ameaça, roubo. Dessa vez não, dessa vez era interpretação. Deu textos, deu outros textos, você lia e meio que tentava julgar o que aquele GCM ou que aquela pessoa cometeu. Então, é muito bom também questões desse tipo, foge um pouco da letra da lei, daquela decoreba. Claro que tinha coisas também que era decoreba, mas a VUNESP foi bem interpretativa nessa prova, ao contrário de outras que ela tem organizado. Houve questões que falava sobre o ECA, mas é um negócio muito a fundo, algo que não é geralmente cobrado em provas de GCM, ou até outras matérias dentro do específico foram um pouquinho mais a fundo que eu digo são mais detalhadas. Mas eu acredito também que quem está estudando conseguiu se desenvolver bem, conseguiu uma boa pontuação, assim como alguns amigos que eu conversei lá fora, algumas pessoas que eu conheço que fizeram a prova, disse que foi tranquilo a parte específico, mas mesmo assim eu também quero a sua opinião aqui para a gente poder discutir e vocês falarem o que vocês acharam também dessa prova. Daqui a alguns dias, acredito que dia 28 desse mês, vai sair o resultado, eu vou corrigir e vou trazer um novo vídeo aqui para vocês. Então eu vou fazer esse vídeo falando para vocês a respeito de quantas questões eu acertei, falar também as técnicas de estudo que eu usei nessa prova, mesmo sem ter estudado as matérias que mais tem peso, tá bom? Então eu acredito que vai ajudar muito a vocês. Se você está aí achando que você foi mal, não tirou a nota que deveria, não fique achando que é a sua última opção, última chance. Você que já tem ali 30 anos, você que já está passando da idade de muitos concursos, mas saiba que existem outros concursos que você pode fazer. Há outras oportunidades para você que está no limite de idade ainda para poder fazer, então fica calmo. Há diversos outros concursos, diversas portas de emprego e acredito que você, pelo teu esforço que chegou até aqui, você só vai ser recompensado. Aquilo que você já estudou até agora só vai te ajudar lá na frente. Então, se você, por acaso, está desanimado por causa da sua nota, eu falo para você não parar, continua, não desista, porque com certeza sua vitória vai vir. Eu já reprovei em vários concursos. Hoje em dia eu posso escolher qual vou tomar posse, graças a Deus por isso. Então, não desista, porque é um processo que você precisa passar. E se você passou dessa vez, amém também. Parabéns, parabéns a todos. Eu acredito que esse concurso vai ser uma porta de emprego para muita gente. Vão chamar 500 pessoas de forma imediata, mas há previsão de chamar 2.000 pessoas. Então, que oportunidade incrível. Muito obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.